A realidade do criador de conteúdo pobre é essa. Você vai começar a gravar um vídeo, é galo do vizinho cantando, é cachorro latindo, é moto passando, é vizinho batendo portão. Bom, esse é só mais um vídeo sem roteiro. Deliberadamente eu quis começar a gravar isso para poder expor um pouco do que eu tô pensando. Eu tô no meu quarto, ou melhor, quinto dia de estágio em uma empresa muito grande. Acho que muitos gostariam de ter uma oportunidade como essa, mas, enfim, cara, não vou me dar o trabalho de ficar quebrando cabeça em edição por causa de um galo. Bom, como vocês podem ver, eu sou um cara de periferia, eu não tenho dinheiro, não venho de berço de ouro, muito pelo contrário. Até agora eu tive experiências profissionais um tanto quanto frustradas, digamos, porque eu sei da minha capacidade como profissional desde cedo, eu sei qual é o meu interesse e qual é o meu objetivo. E até agora eu passei por experiências como auxiliar de mecânico, também já fui auxiliar administrativo em 2 empresas. Na experiência de auxiliar de mecânico eu fui dos 14 anos até os 18. A partir daí eu já comecei a atuar na área que eu pretendo, que é o setor financeiro, fiscal, enfim, essas paradas mais chique de escritório, sabe? E não porque na minha ideia isso vai dar dinheiro, não, mas é porque eu gosto mesmo, entendeu? Acho que é o que combina comigo, é o que eu gosto de trabalhar pensando, resolver esses problemas, enfim, essas rotinas. Ah, meu Deus do céu. Casa de pobre tem poeira também. E isso é completamente fora da curva, porque toda a minha família, todos os homens, são voltados ao trabalho braçal. Eu comentei isso no último vídeo e realmente eu sou muito fora da curva, me sinto um peixe fora d'água. E muitos, obviamente, me julgam por isso. Mas, caguei, não posso fazer nada. Mas a questão é que todas as empresas que eu passei até então na área que eu quero, são todas as empresas que eu passei, todas as 2 empresas que eu passei no setor financeiro, setor fiscal, foram tanto quanto inusitado, porque em uma empresa, na primeira, ela foi de engenharia civil, eles prestam serviço para o governo diretamente, são contratados pelo governo em licitações e enfim, blá blá blá, não sei como é que é o processo, se tem o tal do quem me indica, não cabe a mim. Mas lá eu via que eu tinha acesso muito fácil aos chefes, porque era uma empresa pequena, e obviamente os caras faziam parecer grande para chamar a atenção. E lá eu trabalhei com muita gente mesmo. Eu fui RH também no começo. Eu era o famoso bombril, 1001 utilidades lá dentro, eu fazia um pouco de tudo. E lá todas as pessoas tinham acesso muito fácil a todas as pessoas. Então, quem quisesse poderia mandar um WhatsApp simplesmente para poder avisar qualquer coisa sobre a rotina, desde uma solicitação de um relatório, ou até mesmo um aviso de que ia ter um problema, um contratempo e não podia trabalhar naquele dia. E eu falo honestamente hoje pensando, essa primeira empresa foi a melhor experiência. Só foi um tanto quanto estranha porque eu aprendi errado, né? Tipo, eu aprendi da forma errada, com as pessoas ensinando da forma errada. Então não é uma culpa minha, eu não vou colocar que eu fui errado de aprender que o chefe tá ali e simplesmente abrir uma porta e você falar com ele, né? Já na segunda empresa era um pouco maior, já tinha um pouco mais de estrutura, um pouco mais de setorização em partes de venda, parte de compra, tinha o operacional, tinha o fiscal, que no caso eu estava incluso, tinha o RH propriamente dito e coisa desse tipo. Onde já na outra tudo era misturado, né? Então já destoava um pouco, já eu conseguia aprender um pouco menos errado. Porém o erro se repetia, porque o acesso era fácil. Então, por exemplo, eu era o fiscal, mas eu poderia ir lá no vendas e simplesmente falar, ó, tem que fazer assim, assim, assado. Pô, eu não podia dar pitaco no serviço dos outros, cara. Eu acabei aprendendo errado essa parte também. Mas é óbvio que eu não aprendi sozinho, até porque faziam isso comigo lá dentro. Então, o setor compras vinha falar comigo, um cara lá de fora da operacional vinha falar comigo também, enfim. Mas o ponto principal nessa empresa, de erro, é claro, foi a questão de cair na pressão e cair na lábia de quem não quer seu bem. Porque lá dentro, assim, as pessoas estavam, por teoria, pregando aquele velho tema de que a empresa é uma família, todo mundo tá ali um pelo outro. Mas a realidade é que, em uma pequena troca de equipe, chegou uma funcionária nova em específico que acabou puxando meu tapete. E como que ela fez isso? Aí que tá,
ela não fez especificamente. Eu simplesmente fiz tudo que ela me pediu. Só que isso me deu aquela face de um cara submisso. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, seja homem, seja mulher. Isso me desencantou muito, me desanimou demais, assim, do meio profissional. Eu fiquei parado por um tempo, sabe? E tava muito difícil, porque eu queria trabalhar, mas eu ficava relutante comigo mesmo internamente. Eu pensava, não vou ter mais patrão, não quero mais obedecer ninguém, enfim. Cara, agora que eu fui olhar aqui, o dia tá bonito hoje, os passarinhos estão cantando, o céu tá azulzão, o sol tá brilhando, não tá tão quente, sabe? Tá um vento fresco. Até esqueci do que eu tava falando, peraí. Mas a real é que surgiu uma oportunidade muito boa. Eu resolvi ir atrás dela. E esse é o estágio no qual eu comecei. Eu lutei muito por ele, de verdade, porque houve uma situação muito chata em relação à universidade, porque a empresa tem um agente de integração e a universidade funciona de uma forma muito diferente das outras, tem uns métodos muito exigentes assim em relação ao cliente, que sou eu. E isso acabou me fazendo me sentir prejudicado pela faculdade. Eu até ia trocar, mas no fim das contas, quando eu resolvi ir para a justiça contra a faculdade, obviamente eles deram um jeito. E bom, cá estou eu com 5 dias de estágio. O que eu tenho de experiência para poder compartilhar não é muito bom. Porque, poxa, eu passei por 2 empresas que eu trabalhei com muita gente. Muita gente se comunicando o tempo todo. Era uma certa barulheira, vamos dizer assim, mas na qual eu já me acostumei a lidar, sabe? Então, controlar a ansiedade, baixar um pouco mais a pressão, tudo mais, eu sabia filtrar. Mas nessa empresa que eu estou especificamente, apesar de ser só 4 horas, isso é muito bom, porque 6 horas seria muito pior na minha opinião. Eu acabo trabalhando só com uma pessoa em específico. Essa pessoa tá nessa empresa há 38 anos. Olha, é muito gratificante, obviamente, você tá ali com uma das primeiras pessoas que chegou na empresa. Ela se diz a primeira pessoa que trabalhou em um computador na empresa. Inclusive, ela fala que foi emprestado. Mas, ao mesmo tempo, uma pessoa que já tem muito mais idade que eu, que poderia me agregar muita coisa, de fato, mas pelo que eu vejo, os outros estagiários que estavam no meu lugar saíram deliberadamente por um motivo. Essa pessoa, ela é muito rígida. Sim, vocês não têm ideia. Em 4 dias, parece que eu já tô lá há meses, assim, e eu tô saturado já da forma com que ela se expõe. Digamos assim, que ela se expõe não, se expressa, perdão. O que acaba sendo um pouco chato, porque, poxa, era uma empresa muito bem vista, de verdade. Acho que qualquer estagiário gostaria de passar por uma empresa dessa. Porém, eu tô trabalhando num setor que não é o meu, honestamente não é o meu. Tô fazendo contabilidade, que eu gostaria de ir pro setor fiscal, o setor financeiro, enfim. E na verdade eu tô diretamente na assessoria presidencial, velho. Mano, é um bagulho bizarro, porque é uma responsa muito grande. O presidente tá indo lá na sala toda hora, entendeu? E tudo bem, o cara é super gente boa, os diretores de lá em geral são pessoas muito educadas, sabe? Mas essa moça, sério, tá dando aquele conflito de gerações pesado. E olha que eu já trabalhei com gente mais velha que ela. E as pessoas não eram dessa forma. Porque ela é daquele tipo de gente que não aceita algo novo. Ela não aceita uma inovação. Então, por exemplo, ela é a única que trabalha lá com Excel ainda. Todo mundo lá na empresa, todo mundo sem exceção, trabalha com um sistema específico da empresa. Mas todo o resto das pessoas, além dela, óbvio, ao redor dela, tem que adaptar seus relatórios, as suas análises e entregar para ela em Excel. Não é um problema Excel, não estou falando disso, mas é só um exemplo de como ela é. Isso me afeta um pouco demais. Um pouco contraditório, mas é um pouco demais já em 5 dias, porque em todos os lugares que eu passei, até mesmo na mecânica, havia situações onde eu precisava de algo novo, precisava usar minha criatividade para solucionar um problema. E eu sinceramente amo isso, cara. Eu amo solucionar problemas. E no setor financeiro, então, nem se fala. É problema toda hora, BO, enfim. Todo momento tem alguma coisa nova. E te exige essa criatividade e um pouco de balanço, um jogo de cintura para poder resolver, você tá entendendo? Mas ao trabalhar com ela, eu vejo que é totalmente diferente. É mais daquele conceito
Eu sempre criei assim, eu sempre fiz assim. Então é pra fazer assim, porque eu quero. Na primeira vez que eu tentei mostrar algo novo ou conversar sobre novidades com ela, que no caso foi anteontem, ela me disse assim: eu tô há 38 anos na empresa. Você concorda que empresas têm padrões? Aí eu falei: sim, concordo sim. E ela me disse o seguinte: eu acho incrível. Quando uma pessoa se senta aí atrás dessa tela e eu ensino a fazer de uma forma, dá menos de 2 dias depois a pessoa está fazendo completamente diferente. Aí eu fiquei pensando se isso era comigo ou se era realmente uma referência ao que não fazer em relação a outras pessoas que já passaram. Mas aí eu fui descobrir o que faltava, o que estava fora do padrão dela, que eu fiz de fato, ou melhor, não fiz. Tava faltando ponto final na planilha, em todas as linhas de descrição das coisas, enfim, que precisavam ser passadas. Tava sem ponto final. Era só isso, literalmente, tá? E aí ela me deu exemplos de um outro estagiário que escrevia de uma forma um pouco pior que um ponto final, não é verdade? Que era da seguinte forma: 1, produtos. 2, produto. Coisa de plural singular. Eu acho que todo mundo deveria ter essa base, pelo menos nesse país tão grandioso que a gente vive, tá meio difícil. E o que eu disse pra ela meio que pra apaziguar a situação e diminuir um pouco os nervos dela foi: ah, sim, entendido, concordo, é verdade, faltou isso. É que nesses 4 primeiros dias eu ainda não consegui pegar todos os padrões, mas a gente vai aprendendo junto sim. E ela falou pra mim assim: não, a gente não aprende juntos. Eu te dou uma orientação, você aplica. Estamos combinados? Aí eu falei: tudo certo, beleza. E óbvio, esse é meu primeiro estágio, mas todo mundo já falou pra mim, enfim, que estagiário é só pra fazer, não questiona de fato, enfim. Mas, pô, eu entro no YouTube e tem lá os caras que conseguiram ser efetivados, conseguiram crescer nas suas carreiras e empresas, mostrando projetos, mostrando coisas novas, né? Inovações para a empresa que podem ser usuais. Óbvio, não vou mostrar qualquer coisa inútil. E ver esses conteúdos me incentivou a fazer o estágio, justamente porque, poxa, eu vou lá, vou dar meu melhor, vou mostrar ideias novas e vou poder agregar, quem sabe, essa equipe. Mas com 5 dias eu já entendi: opa, o buraco é mais embaixo, irmão, fica suave, dá uma segurada, né? E para complementar, o que eu tiro de aprendizado desde já é o seguinte: o silêncio não erra. Fiz hoje numa situação parecida com essas que eu te mostrei, que eu te falei. Eu me mantive em silêncio. Hoje foi um dia muito mais tranquilo por causa disso, sabe? Eu respondi de forma mais direta: sim, não, estou fazendo, estou desenvolvendo. Eu concordei e disse: sim, eu vou melhorar nisso. E vida que segue. Amanhã eu vou voltar, vou continuar o que eu tenho para fazer, terminar, fechar o computador e ir embora normalmente. Isso não quer dizer que eu já vou ser mandado embora, ou que eu sou incompetente, ou coisa e tal, mas enfim, só significa que trabalhar com pessoas é muito difícil, porque pessoas são muito diferentes. Algumas muito barulhentas e outras mais silenciosas. Caraca, velho, acabei de estourar um pernilongo, eu não tô nem brincando. Dá pra ver o sangue? Muitos vão falar: nossa, mas que nojo. Mas eu falei no começo do vídeo: a realidade do criador de conteúdo pobre é essa.